Uma pesquisa mostrou aí que 30% dos alunos de graduação em instituições federais no Brasil procuram atendimento psicológico. Mas por que esse número é tão grande, né? Vamos entender aí sobre isso. Vamos bater um papo, então, com o psicólogo clínico Henrique Gandra. Muito bom dia, Henrique. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. Uma honra ter Obrigado. você aqui conosco para a gente poder falar aí, né, sobre esse assunto. Ainda mais foi feita essa pesquisa. O percentual é alto, né? 30%. 30%, se a gente fosse parar e pensar, a pessoa vai lá, passa na faculdade, é o sonho dela, aquela conquista, jovem, Sim. naturalmente, né, mente boa, as coisas. Mas o percentual contradiz tudo isso que eu acabei de falar. Sim, é verdade. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? E muitas vezes as pessoas ficam focadas assim, isso acontece muito na faculdade de medicina, né? Porque a gente vê aí tantas matérias falando de suicídios, né? Certo. Ultimamente isso está bem Sim. em voga, assim, mas não é só curso de medicina, né? São as graduações em geral e até as pós-graduações também. Isso é muito comum mesmo. O que você observa disso estar sendo comum? Isso tem aumentado, sempre foi assim, ou tem piorado agora? Se você tiver acesso aos profissionais com mais experiências, eles vão falar que sempre foi assim, né? Que talvez agora está se falando mais sobre isso, mas sempre foi assim. Porque... Sem vergonha de falar, sem discriminação por falar também? Sim, sim, mas ainda tem muita gente que está silenciado, digamos assim, até porque as próprias instituições, né, elas meio que barram isso, né? Elas impedem muitas vezes que isso chegue porque talvez seja prejudicial. Então, você vai desde os colégios que fazem todo aquele preparatório, né, para que os alunos passem em federais, até as próprias universidades. Então, é bem alarmante. Agora, quando fala essas pessoas, né, esses jovens, são jovens, né, procuram esse atendimento psicológico, o que é muito abordado? Qual o tipo de questionamento ou de dificuldade que eles acabam tendo? São diversos fatores, né? E eu acho que vale a pena salientar isso, porque vai desde a mudança, né, digamos assim, sai daquele âmbito escolar, mais comunitário, Sim. né, até... Há uma individualidade, cada um na sua. Isso, até questões do que o mercado de trabalho espera, expectativa da família. Então, assim, são diversos mesmo. A imaturidade, às vezes, de ter que entrar numa faculdade com, às vezes, tão pouca idade? Também. A pressão. Às vezes a pessoa não foi preparada para aquele tipo de pressão. Sim, muito, ocorre muito. E assim, a gente está focando nos jovens, mas isso acomete também aqueles que entram também mais maduros na faculdade, que têm também uma certa autopressão, né? Eles têm uma autopressão, digamos assim, porque, poxa, eu já estou com 30 anos, 35 anos, e o que eu vou fazer da minha vida? E se não der certo, essa é a minha última cartada, eu já fiz outras graduações e não deu certo, então... Até esses que são, né, mais velhos assim também são acometidos por essa possibilidade de sofrimento psíquico, né, de adoecimento psíquico. Até porque também hoje as instituições têm dado oportunidade para tantas pessoas de várias idades, né? Sim. Então, hoje o número de pessoas estudando é muito grande, né? Essa possibilidade hoje aumentou para muita gente. Muito. Mas aí também tem aquele fator, como eu tenho 1 milhão. Sim. Isso também pode ser um ponto de crise, um start para uma crise na pessoa. Sim, possivelmente. Vamos aproveitar, então tem até algumas telas. Queria que colocasse a primeira. Influência do mercado de trabalho. Isso seria um ponto que poderia realmente ajudar nessa questão aí de procurar atendimento psicológico? Sim, porque hoje em dia, né, o mercado de trabalho tem comunicado as suas necessidades às instituições. Então, assim,
o que tem chegado, né, igual eu te falei, desde os colégios preparatórios, o que tem chegado é o mercado de trabalho é competitivo, o mercado de trabalho exige de você mais capacitação. Então já vem essa pressão muito grande do mercado de trabalho que acaba gerando uma competitividade entre os próprios alunos, né? Só que é uma competitividade excessiva, e não aquela competitividade saudável. Entendi. Entende? É aquela que é para eliminar mesmo. Isso. Tipo, o mercado elimina aquele que não está tão bem capacitado. Aí você se depara com aquele jovem de origem humilde que entra, né, com muito sacrifício na universidade, e os competidores dele são pessoas que tiveram mais condições, que são bilíngues, que fizeram intercâmbios. Então, muitas vezes esses jovens acabam adoecendo, né, sofrendo psiquicamente, porque começam a olhar para essa concorrência e falar: como que eu vou concorrer com um cara desse? Entendi. Né? Então começa a sofrer com isso. Tem uma outra tela também que fala a desarticulação do coletivo. Explica pra gente aí, por favor. A desarticulação do coletivo é porque, se você pensar, na saidinha da adolescência, na juventude, os grupos são muito importantes, né, na construção da identidade. Certo. Né? Então, quando essa competitividade da qual a gente estava falando, ela é exacerbada, ela é fomentada pelas instituições, o coletivo se quebra, o coletivo enfraquece, né? Então, assim, se a construção da minha identidade ela vem por meio dos grupos e isso é enfraquecido, isso é quebrado, né? Como vai ser? Então, o indivíduo começa a se sentir sozinho, começa a se sentir inseguro, né? E aí, quando esse sofrimento psíquico começa a vir, ele se cala. Então, ele não pede ajuda e aí a oportunidade de ser ajudado também não se revela. Entendi. Né? Então, assim, o coletivo sendo desarticulado, os grupos sendo enfraquecidos, os indivíduos perdem voz, perdem vez, né? E, infelizmente, o que tem se visto, né, digamos assim, com essas taxas tão alarmantes que aparecem, é que as instituições elas não têm dado, né, não têm tido tanto cuidado assim com os seus universitários. Entendi. Infelizmente. Você está assistindo, quer aproveitar, tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta, aproveita que nós somos com o psicólogo Henrique Gandra aqui, a gente está falando sobre esse número alto aí de alunos na graduação, instituições federais, que têm aí procurado ali um psicólogo, né, uma terapia para poder se abrir. A gente está falando alguns motivos, dentre eles, crise do modelo de vida. Isso aí é muito importante porque o indivíduo sai de uma realidade, né, onde ele está ali se matando de estudar, né, então assim, se privando de uma série de coisas, se privando da vida, se privando do lazer, se privando de convívios familiares, de convívios com seus amigos, né, então eles saem disso, né, saem de uma vida normal, entram nisso, né, nesse modelo de vida, e aí eles começam a entrar em crise. Por quê? Quando você pensa assim, valeu a pena todo esse sacrifício, já é um baque porque pena vai te ligar à punição. Então, assim, valeu essa punição, né? Valeu essa pena? E aí ele cai no ambiente universitário e fala assim, poxa, não acabou ainda não? Tem mais, por quê? Porque muitas vezes o ambiente universitário é tão aversivo que faz com que ele se mantenha nessa crise. Por quê? Porque esse modelo de vida acaba não sendo um modelo saudável, um modelo prazeroso. Então ele fala, ainda não acabou. Então parece até um filme de terror, né? E ele tem que inserir aquele modelo. Totalmente, ele tem que manter aquele modelo. Então, assim, é muita pressão. É contra ele mesmo. Aí ele precisa de ajuda. Sim, por quê? Porque em todo esse processo de estudar, né, para vestibulares difíceis, etc. É todo um trabalho muito isolado, né? Sim, tudo é muito solitário. Sim, é muito isolado, só que é necessário haver equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. Então não adianta, né? Porque assim, eles entram chegou à universidade, aí entram nessa coisa, né, tão aversiva de continuar estudando muito, e aí eles se deparam com a sensação de que estudar
é algo aversivo. E aí o que acontece? O cérebro, ele entra num modo econômico. Aí já não tem mais aquela plenitude de busca por conhecimento. O cérebro fala, não, esse camarada vai matar a gente. Então, assim, vamos baixar, vamos entrar no nível econômico. Aí entra no nível econômico e aí o que acontece? O rendimento cai. E aí ele se depara, né, justamente com isso, com essa sensação de fracasso. A gente poderia dizer que isso ajudaria muito as pessoas que têm passado por isso. Atividade física. Claro. Não só o WhatsApp, acaba que você não relaciona com ninguém, gente. Não. Contato, tocar em pessoas. Sair, né? Ir para lugares diferentes. Você, sim, vai dedicar ao estudo, mas você tem que ter aquele oxigênio na cabeça. Tem. É como se... Oxigenar para precisasse, conseguir. no meio de toda essa construção, é necessário áreas verdes, né? Sim. É necessário um verdinho, assim. E às vezes isso está num sair com um amigo, no jogar um futebol, né? Num sair com as amigas, no convívio familiar. Shopping, um jantar igreja, de família, um almoço. Tem que ter umas coisas assim. Pois é, e muitos se privam, né? Muitos se privam. Minha filha, tem almoço lá na casa da sua tia, vai toda a família. Eu não vou porque eu tenho que estudar, eu preciso passar nesse vestibular, então traz uma marmitinha para mim. Entende? E vai ficando só. Aí, dependendo, às vezes vai entrando para uma depressão, vai deprimindo. Sim. Vai angustiando e aí até hormônios para ajudar até na absorção do estudo é mais difícil. Claro, totalmente. Né? Quando você entra numa baixa de lítio, uma coisa assim, você vai tendo mais problemas, até para absorver, para estudar. Aí já aí não vai faz. se frustrando. Ficam horas, né? Horas de dedicação para resultado insatisfatório. Então frustra, realmente. Tem um outro motivo que eu queria que você falasse também sobre perda de referências. Isso é muito comum, né? Principalmente nos jovens que vêm de outras cidades, né? Então eles vêm de uma outra realidade. Mudando tudo. Muda tudo, né? Então ele se depara com esse novo e ele vinha de algo de comunidade, né? Onde cresceu junto com os amigos, onde tinha contato com os familiares e de repente ele cai num lugar onde ele praticamente não conhece ninguém, né? Então, assim, isso começa a dificultar, porque vem a solidão, né? Começa a se sentir sozinho, né? Infelizmente, também não existe um elemento agregador, né, nas universidades e, graças a Deus, até a questão do trote está caindo cada vez mais, né? Porque isso tornava mais aversivo ainda. Trote é um bullying, é tudo. Pois é, então, quer fazer trote, faz um trote solidário, né? Algo que vai contribuir para a comunidade, né? Que seja algo que inspire realmente, não algo que vá destruir alguém que já está com a autoimagem prejudicada por causa dessa mudança brusca, né? Certo. Então, perde a referência. É verdade. E às vezes também, Carol, é importante a gente salientar aqui, que são jovens que vêm de uma realidade de um êxito escolar, sabe? Que vem de escolas onde ele era muito bom, ele era destaque naquela escola, e de repente ele chega na universidade com tantas pessoas, né? Essa competitividade, essa concorrência, tantas pessoas boas, e ele se vê numa realidade de mediano. Poxa, eu sou mediano. Então, muitas vezes, isso é um baque também para o indivíduo. Ele começa a ver, que é tudo mais difícil do que ele pensava. Entendi. Então, muitos não dão conta disso. E para fechar, acho que uma coisa vai levando a falta de significado, né? Que aí quando você começa a achar que você é menos, que, nossa, eu me senti inadequado para um ambiente, né? Você vai perdendo o sentido, né? Vai perdendo o sentido e aí começa, né, a atribuir uma dificuldade também de se identificar com a profissão escolhida. Sim. Né? E isso é muito sério, porque se não há prazer, né, se nesse momento onde eu estou buscando conhecimento, se não há prazer nessa busca, né, não há uma coisa que vai fazer com que esse indivíduo se veja, né, naquela profissão, aí começa a perder o sentido, começa a perder o significado e aí ele começa a adoecer também, porque ele fala, poxa, eu estou nessa faculdade, mas será que era para eu estar fazendo essa faculdade mesmo? Aí as dúvidas começam a vir? Começa. Aquele trabalho, ele fala, nossa, eu morri a vida toda para morrer na praia, para fazer a coisa errada. Pois é, uma inadequação, digamos assim, né?
não sou eu isso. Certo. E muitas vezes é apenas algo que se perdeu mediante a tantos fatores. É importante também a gente ressaltar que esses fatores, eles podem estar unidos, pode ser a soma deles, não é uma coisa isolada assim, não. O importante é a pessoa procurar um profissional. Isso. Não deixar isso criar raízes. E existe também a constituição psíquica de cada um. Cada um tem uma resiliência. Cada um tem uma história. Então você vai ter um indivíduo que vai passar por todas essas coisas e vai falar, mas eu não fiquei adoecido psiquicamente por causa disso. Mas ele tem toda uma construção psíquica que serviu de base para ele enfrentar essas dificuldades e conseguir sair delas. Mas muitos não têm, infelizmente. E é por isso que tem esse percentual tão alto. Sim. Né? E as pessoas, às vezes, por se comparar, né, elas acabam se privando de desenvolver isso que poderia ser desenvolvido, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.